Bom, aqui na internet, aqui no YouTube, eu já vi várias vezes e várias pessoas falando disso. Crie sistema e não objetivos. Porém, isso pra mim demorou um pouco a clicar pra de fato eu compreender como que a gente cria sistemas ao invés de criar objetivos. E se você, assim como eu estava lá, não compreendeu como que você cria esses sistemas para seus objetivos, esse vídeo aqui definitivamente é pra você. Porque nele eu vou mostrar tudo que eu peguei e juntei pra poder entender de fato como criar um sistema para meus objetivos, e também eu fiz uma lista com 5 passos para você criar um sistema para os seus objetivos e de definitivamente botar isso em prática. E para começar, vamos falar dos problemas que a gente tem de apenas criar objetivos. E para isso a gente tem aquela famosa frase: um sonho sem plano é apenas um sonho. Então o que realmente falta? É o planejamento? Não. Até porque a maioria das vezes a gente planeja para os nossos objetivos, mas você acaba chegando aqui, onde a gente está hoje, no fim do ano, dezembro, sem ter as maiorias dos seus objetivos concluídos. E se você parar para pensar, qual que é a diferença das pessoas que alcançam o objetivo e das pessoas que não alcançam o objetivo, sendo que as duas colocaram o objetivo, claro, e as duas fizeram um planejamento para alcançar o objetivo. E claramente a diferença está na execução. Um plano bom hoje é melhor que um plano perfeito amanhã. E não, ver vários vídeos no YouTube de estratégia, como fazer SMART Goals, como fazer uma análise SWOT, como ser mais produtivo, como fazer os seus objetivos em 5 passos, usar verbos no início, nenhum desses vídeos vão fazer com que você alcance seu objetivo. Esse meu vídeo não é uma solução para você alcançar o seu objetivo, você é. Então, se a execução é o fator mais importante para a gente alcançar os nossos objetivos, como é que a gente pode facilitar essa execução? E essa aqui eu respondo para você: criando sistemas. E é como diz o James Clear do livro Hábitos Atômicos, né? As metas são boas para definir uma direção, mas os sistemas são melhores para progredir. E não só progredir, mas também se manter consistente, porque um sistema ele te dá os passos básicos para você manter aquele sistema rodando. Então, basicamente, você tem aquilo ali como referência para sempre estar executando as coisas que vão te levar em prol do seu objetivo. Então, basicamente, simplesmente ter objetivos e ter simplesmente o planejamento, ele é muito vago. Você acaba ficando a Deus dará. Até porque você provavelmente colocou várias metas no início do seu ano, colocou mais ou menos ali um planejamento de como você ia executar, mas no decorrer do ano você simplesmente esqueceu elas. Simplesmente porque você não tinha um sistema diário, semanal ou mensal para estar executando isso. Era simplesmente um texto com objetivo, um texto com planejamento, mas faltou ali a parte da ação, porque você não tinha um sistema. Então, no fim das contas, o que são sistemas? Segundo o dicionário um sistema é um conjunto de elementos interdependentes de modo a formar um todo organizado. No nosso contexto, seria um conjunto de ação claras que vai te levar em prol ao seu objetivo. E para exemplificar para você agora o que é um sistema na prática com seus objetivos e suas metas e suas atividades, eu vou dar 3 exemplos aqui para você, porém são exemplos básicos. Logo depois que eu mostrar os exemplos, eu vou mostrar como você cria sistemas com 5 passos, e no terceiro passo eu te ensino a ir mais a fundo para você conseguir inserir esse sistema no seu dia a dia. E aí você consegue concluir suas metas trabalhando dia a dia até você alcançar o seu objetivo final. Um exemplo de objetivo seria escrever um livro em um ano. Um sistema básico seria escrever 2 páginas por dia. Outro exemplo seria emagrecer 3 quilos em um mês. E um sistema para esse objetivo seria me exercitar 3 vezes por semana. Um terceiro objetivo seria ter mais inscritos no YouTube. Um sistema legal talvez seria: toda vez que eu entregar um conteúdo de valor no vídeo, eu convido a pessoa a se inscrever. Então, se você está gostando e acha que esse conteúdo está sendo de valor para você, eu te convido a se inscrever no meu canal para receber mais conteúdos como esse. Olha o sisteminha na prática aí. Beleza, agora 5 passos para você criar o seu sistema. Passo número 1 é decidir o que você quer. Qual o seu objetivo? Qual a sua meta? Eu falei que você ia criar sistema, não falei que você ia deixar o seu objetivo todo de lado. Você tem que ter objetivos. Então, primeiro passo, escrever o seu objetivo. E nesse primeiro exemplo, a gente vai usar, por exemplo, o livro. Eu quero publicar um livro nesse ano. O segundo passo é listar as ações necessárias para você alcançar esse objetivo. E, obviamente, você não vai ter todas as respostas aqui. Às vezes você está com o objetivo que você sabe como começar ou nem sabe como começar, mas você não sabe o que vem pela frente. Mas, inicialmente, você lista tudo o que você sabe desse objetivo. No caso do livro, por enquanto, a gente vai colocar escrever 2 páginas por dia. Obviamente, você tem que depois conversar com o designer, com a editora, com várias outras coisas, mas o primeiro passo do sistema é escrever 2 páginas por dia. À medida que você for aprendendo mais coisas sobre o que você tem que fazer para alcançar o objetivo que vai acontecer, à medida que você for entrando no mundo, você vai aprendendo mais, você vai criando outro sistema utilizando esse mesmo método. Mas, inicialmente, escrever 2 páginas por dia é a nossa ação necessária. E uma coisa muito legal para você identificar suas ações necessárias é que, teoricamente, se você fizer essas ações necessárias com a frequência que você está colocando, eventualmente você vai alcançar o seu objetivo. Então, vamos supor que você quer escrever um livro em um ano. Não estou falando de publicar nem nada. Então, teoricamente, se você fizer 2 páginas por dia, no fim do ano você vai ter mais de 700 páginas em um livro. Nem tudo na vida
puder sim, mas se você concluir essas ações necessárias, teoricamente você alcançaria o seu objetivo final. Porque a adaptação vem com o tempo e de acordo com as coisas que acontecem com a nossa vida e não no planejamento. O passo 3 é a implementação. E aqui você vai aprender a implementar ele no seu dia, na sua semana ou na sua rotina da melhor forma possível. E aqui que entra de fato o sistema, tá? Como que eu gosto de fazer isso aqui? A gente vai fazer um sistema chamado de implementação de 3 camadas. Todos os objetivos que você tiver, qualquer ação necessária que você tiver, você vai tentar ir 3 camadas mais específico nela, tá? Então você vai 3 camadas a fundo para poder achar qual que é o sistema que você vai seguir. Vamos dar um exemplo de escrever 2 páginas por dia. Camada 1 é literalmente escrever 2 páginas por dia. Como que eu posso ser mais específico em questão de tempo, local, hora e o que fazer desse objetivo? Na camada 2, você pode colocar e escrever 2 páginas por dia à tarde. Então você já está sendo mais específico, tem um momento específico do seu dia, então você já tem um sistema. E aí na camada 3 a gente vai mais a fundo ainda, que seria de fato o nosso sistema. Por exemplo, a gente pode ir mais a fundo colocando escrever 2 páginas do livro depois do almoço. Então você entende o que a gente está fazendo aqui? Inicialmente era uma coisa bem vaga, não tinha horário, não tinha local, não tinha nada, absolutamente nada. E quando a gente chega nessa camada 3, a gente tem uma coisa muito mais específica, por exemplo, com o que a gente tem que fazer e que hora a gente tem que fazer. Em algumas situações vai ter até o local que você vai fazer isso. E aqui que está o poder de tudo isso. Esse é o seu sistema. Quando você chega na terceira camada, você tem literalmente o sistema que vai indicar tudo que você tem que fazer diariamente ou semanalmente, dependendo de como você criou. E teoricamente, você lembra que essa ação necessária teoricamente te leva para o seu objetivo final? Então, se todos os dias você escrever 2 páginas assim que você acabar de almoçar, teoricamente você vai ter um livro no final do ano. O quarto passo para você criar o seu sistema é agendar. Agora que você foi 3 camadas abaixo, muito provavelmente você tem hora, data, local, tudo bonitinho. Então agora você vai colocar dentro do seu sistema de produtividade. Se você usa agenda, se você usa o Tic-Tic, inclusive vou deixar uma playlist no aplicativo muito bom aqui para você colocar hábitos e tarefas. Se você usa o Tic-Tic, coloca ali como uma tarefa recorrente ou coloca ele como um hábito. Se você usa o papel e caneta, agende essa tarefa, essa ação que você vai fazer da camada 3 no seu calendário para você nunca esquecer dela. E tem uma frase muito legal que sumariza isso tudo que eu falei aqui com vocês, que é a frase do Benjamin Franklin que fala: se cuidarmos dos minutos, os anos cuidarão de si mesmos. E é isso, o quarto passo, literalmente, você vai agendar da melhor forma possível para você receber notificação, tocar o telefone, seja o que for, agende isso no seu sistema. E se você precisar de ajuda para agendar, essa playlist aqui pode te ajudar bastante a utilizar um aplicativo surreal para fazer isso. E o quinto passo é fazer revisões frequentes. E o que eu recomendo é que você faça uma reunião com você mesmo, pelo menos uma vez por semana. Sei lá, todos os domingos você vai sentar e vai fazer uma revisão em todas as suas metas, seus objetivos e até mesmo no seu sistema. Então, ver se o sistema faz sentido. Como eu dei o exemplo do livro, por exemplo, se o livro já passou da parte de escrever, já tem tudo escrito, você já vai para um próximo passo. Qual o novo sistema para esse novo passo? E essa reunião também ela é muito boa para você ver o quanto você está concluindo do que você se comprometeu a fazer. Porque uma coisa muito comum de acontecer é as pessoas mudarem a abordagem antes de estar fazendo ela com excelência. Não mude a abordagem tão cedo. Como, por exemplo, se você não estiver fazendo pelo menos 80% do que você comprometeu a fazer, o problema não está no seu sistema, o problema não está na sua tática, o problema está em que você não está fazendo. Então, por exemplo, se você se comprometeu a escrever 2 páginas do livro todos os dias, se você termina a semana, que são 7 dias, você só fez 3 dias, o problema não está no seu sistema, e sim na sua execução. Então, não tem por que você mudar a sua tática se você não está executando ela. Você só vai ter o direito de mudar a sua estratégia e o seu sistema uma vez que você está executando com excelência e esse sistema não está trazendo resultado. Aí você consegue. Agora, se você está executando 20% do que você deveria estar executando, o problema não está no sistema. Até porque no primeiro passo você colocou ações necessárias que teoricamente vão te levar no seu objetivo. Então, teoricamente, no mundo ideal, se você fizesse ela com 100% de excelência, teoricamente você alcançaria o seu objetivo. Não é verdade para tudo na vida, mas é um bom parâmetro para te guiar e para não te deixar procurando táticas perfeitas sempre para alcançar o seu objetivo, porque não existe, é simplesmente a ação. E uma tática bônus que eu vou deixar para vocês aqui, que seria quase que um passo 6 se você quiser, é sempre atrelar o seu sistema a um hábito que já existe. Então, quando eu acabar de fazer X, eu vou executar o meu sistema. Foi o que eu fiz com o livro. Por exemplo, quando eu acabar de almoçar, eu vou escrever 2 páginas do livro. E isso eu tirei do livro Hábitos Atômicos, que é basicamente ele tem um esqueminha para você sempre colocar um hábito depois de outro. Então, automaticamente, toda vez que você finaliza uma ação que você já tem na sua vida comum, você inicia outra que idealmente é uma que você quer implementar na sua vida. Agora vamos para mais 2 exemplos aqui que eu coloquei de objetivos que você pode fazer em suas camadas. Por exemplo, um objetivo de emagrecer 3 quilos em um mês. Camada 1, me exercitar 3 vezes por semana.
Camada 2, me exercitar segunda, quarta e sexta. Então você já vê que a gente fica mais específico nos dias que a gente vai. E a camada 3, que seria o nosso sistema final, me exercitar segunda, quarta e sexta após o meu café da manhã. Ou em jejum, então o que você preferir. Então você viu que eu atrelei, coloquei dias específicos, coloquei um momento específico depois de uma ação que eu já faço, ou quando eu estou de jejum, ou assim que eu acabo de tomar o café da manhã, eu tenho que ir para academia na segunda, na quarta e na sexta. Isso é um sistema. Ele tem ações claras que você tem que fazer, quais dias e quais horários, e aí você simplesmente tem que executar. Um outro exemplo de objetivo que eu vou trazer, um que eu fiz aqui e foi muito legal, foi aprender espanhol. E eu fiz o objetivo de aprender espanhol e as minhas camadas foram a seguinte. A primeira camada era estudar 20 minutos todos os dias. A minha camada 2 eu coloquei estudar 20 minutos após o expediente. Então toda vez que eu parava de trabalhar, eu ia lá, abria meu Babbel, que era o que eu estava utilizando, e estudava espanhol. Nesse caso, eu não tinha uma camada 3. Eu não consegui ir mais a fundo que isso para ser mais específico. Isso que já era o mais específico que eu conseguia. Isso pode acontecer, mas eu parei de ser específico depois de ter ficado pelo menos uns 10 minutos pensando como eu poderia ser mais específico. Então alguns objetivos, você vai talvez parar na camada 2 porque ele já é específico o suficiente, mas eu recomendo que você gaste pelo menos uns 5 minutinhos pensando se não tem como você ser mais específico em questão de local, horário e tudo mais para criar o seu sistema. E foi basicamente com esses detalhes que eu dei para você aqui agora que eu aprendi como criar sistemas e não objetivos, como muita gente fala. Demorou um pouquinho para eu entender de fato e realmente colocar em prática tudo que eu aprendi, mas eu espero que eu tenha conseguido colocar tudo dentro de um pacote muito legal desse vídeo aqui e ter explicado para você e te dado exemplos e situações na prática para você criar sistemas e não objetivos. Se você ficou interessado em como fazer um planejamento semanal e como que pode ser uma ideia para você fazer o planejamento semanal dos seus sistemas, esse vídeo aqui é uma ótima recomendação. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal e eu fui!